Olá, bom dia. Estou aguardando só alguns minutos para começar mais uma live Berk. Aguardar também o professor Gustavo Silveira Borges entrar. Eu já vi que ele já está aqui nos acompanhando. Estou só aguardando um minutinho, professor. Já vou te convidar para que a gente possa começar a nossa live. Um segundo. Que eu já vou convidar para entrar na nossa live. Pronto, já estou convidando o professor Gustavo Borges para que a gente possa conversar hoje sobre responsabilidade civil, redes sociais e fake news. Um assunto extremamente interessante, atual. Deu, professor, vamos ver se ele consegue aqui entrar. Professor Gustavo, ver se você recebeu aí a minha... O professor Gustavo Borges não está conseguindo participar. Vou chamar novamente. Pronto, transmitir ao vivo com o professor Gustavo Borges. Vamos ver se ele consegue agora entrar para que a gente possa iniciar mais uma live Berk. Um projeto que nasceu no ano passado, durante a pandemia, mas que a gente está dando continuidade esse ano comigo e com a professora Rafaela Nogaroli. Esse ano, a cada 15 dias, a gente recebe um associado IBERC para que a gente possa debater algum assunto atual sobre responsabilidade civil. O professor Gustavo não está conseguindo acessar. Vou enviar novamente uma solicitação para o professor Gustavo Borges para a gente dar início à nossa conversa sobre responsabilidade civil. E o professor Gustavo Borges não está conseguindo. Não aparece o convite? Vou convidar de novo o professor Gustavo Borges. Estou enviando a solicitação, professor Gustavo. Estranho, não apareceu o convite. Vamos ver, talvez seja uma questão de atualização do Instagram. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou chamar mais uma vez, professor Gustavo. E a gente vai já resolver. Todo mundo que acompanha a nossa live Berk sabe que de vez em quando a gente tem algumas, vamos dizer, alguns obstáculos tecnológicos, mas a gente sempre consegue resolver. Então, estou aguardando aqui mais alguns segundos para ver se o professor Gustavo Borges conseguiu entrar. Bom dia, professor Gustavo. Um prazer recebê-lo. Uma honra, tanto para mim quanto para o IBERC. Então, desde já, gostaria de agradecer imensamente sua participação, ter aceitado o nosso convite para dialogar um pouquinho com a gente sobre um assunto tão polêmico, tão atual e que tem aí, principalmente nos últimos anos, né, chamado a atenção por causa dos efeitos nefastos. Bom dia, professor Gustavo. Olá, bom dia, Vitor, bom dia ao Iberc, né, a todos e a todas. Aí saudar o professor Nelson, saudar aí o professor Vitor, dar um bom dia, né, efusivo aí a todos aqui, pelo menos Santa Catarina, que está um belíssimo dia. Fico muito feliz aí poder trocar algumas palavras, né, e poder contribuir aí com algumas ideias sobre redes sociais, né? E que é um tema que eu venho me dedicando e venho me aprofundando, né? Aí o professor Nelson, aí o nosso guru, né? Da responsabilidade civil, né? Quem eu tenho o maior respeito e admiração, um grande nosso mentor intelectual. E então fico muito feliz aí, a gente vê aí pessoas entrando, né? E enfim, quero poder debater, trazer algumas contribuições a partir das leituras, né? Então enfim, devolvo para ti para que tu possa fazer a condução e eu estou à disposição, né? Vou me apresentar, enfim, e aí vou deixar contigo a condução da live. Bom, professor Gustavo, eu vou aqui também te apresentar, ainda que seja mais um protocolo, já que todos, né, te conhecem, mas o professor Gustavo é mestre e doutor, fez doutorado pela URGS, atualmente é professor do programa de pós-graduação em Direito da Unesc. Eu até fui pesquisar um pouquinho, né, no seu Lattes, professor Gustavo, e vi que o tema da sua tese foi exatamente sobre responsabilidade civil e erro médico, né, em cirurgias plásticas. Mas eu tenho uma pergunta, professor Gustavo, antes da gente entrar propriamente no tema, que é algo que a gente tem tentado fazer ao longo dessa série de lives que o IBERC está promovendo.
que é sempre uma pergunta que foge um pouco do tema a ser debatido. Mas no seu caso, eu não vou fugir tanto. Eu gostaria de saber qual é a sua relação pessoal com as redes sociais. Ou seja, o professor Gustavo usa muito as redes sociais, é um forte usuário de redes sociais ou é mais para um campo de estudos e reflexões? Ah, ótima pergunta, Vitor. Né, eu acho que a tua primeira pergunta é uma reflexão, né? É uma pergunta que merece uma grande reflexão, né? A minha esposa vive brigando comigo, né? Exatamente por esse motivo, né? Ou seja, pelo fato de eu ser um usuário das redes sociais. Eu acho que esse termo, né, usuário das redes sociais, é o fato, né? E essa tua primeira pergunta é o que me impactou e é o que me levou a pesquisar sobre redes sociais, né? Eu acho que talvez sem querer tu fez a pergunta mais impactante que poderia ter me apresentado, que foi o motivo pelo qual me levou a pesquisar sobre redes sociais. Eu sou um professor que trabalha no mestrado em Direitos Humanos, né? Aqui em Santa Catarina. E o motivo pelo qual me fez trabalhar com redes sociais foi justamente o fato de ter né, visto né, o documentário Dilema das Redes, né? E talvez a frase inicial do documentário Dilema das Redes, que é aquela frase que talvez não sei se muitos daí viram, né, ou passaram despercebidos, ou sabem, né, que existem duas indústrias que utilizam a palavra usuário. Uma é das drogas e a outra é das tecnologias. E nós somos, né, bem como tu disse na entrada, usuários, né? E de fato as tecnologias, as redes sociais, elas são utilizadas para nos tratar não como pessoas, não como seres humanos, não como consumidores, né? Isso está nos protocolos de segurança, isso está inclusive em toda isso impacta, né, nos meios de contratação, né, e isso faz com que a gente fique verdadeiramente dependente, né, assim como os usuários de drogas são, das redes sociais. Então, de fato, eu sou um usuário, né, das redes sociais, eu sou de alguma maneira, né, eu estou bastante conectado com as redes sociais, né, eu tenho essa relação. Mas eu tenho, né, invertendo a pauta, digamos assim, né, do que eu pretendia falar hoje, eu estou passando por um momento de desintoxicação um pouco das redes sociais, né, porque eu estou pesquisando muito com isso, né, e já me apresentando, iniciando, né, eu sou um professor que trabalha com mestrado em Direitos Humanos aqui em Santa Catarina, na Unesc. Eu tenho feito essa pesquisa sobre exclusão digital, discriminação algorítmica, tecnologia persuasiva, cultura do cancelamento, né, a partir dos direitos humanos, e eu estou me preocupando, né, responsabilidade civil também, deepfake, né, regulação, e eu faço essa interlocução entre os direitos humanos e as redes sociais. Então, o meu foco tem sido trabalhar esses temas, como discurso de ódio, né, o hate speech e as redes sociais. Então, eu me aprofundei muito nessa temática, né? E eu tenho, de fato, me preocupado muito, né, com o impacto que essas redes sociais têm gerado, sobretudo nessa geração, né, que é a geração millennial, né, que está hoje com 25 anos, né, 20, 25 anos, e os impactos eles estão começando a aparecer cada vez mais, né? Os impactos dos ensinos, os impactos, né, da capacidade de não saber diferenciar o que é um fato de uma opinião, né? Então esse papo a gente vai trabalhar um pouco mais, né? Mas já que a gente inverteu a pauta, né? Eu tô lendo agora o Byung-Chul Han, né? Que é um livro que chegou para mim agora 2 semanas atrás, eu comprei no pré-lançamento. E ele está me levando a uma reflexão, né, da necessidade de repensar, né, ou seja, de um certo que é necessário, né, o último livro dele ele fala que é necessário fechar os olhos, né, é necessário um momento de reflexão, assim, né, a gente está passando por uma poluição muito grande, né, então eu tenho tentado ter um certo controle, assim, né? Porque de fato eu como nós, como né, eu vejo a internet, né, a tecnologia da melhor forma possível, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia,
mas eu penso que a tecnologia ela não é e não deve ser utilizada única e exclusivamente para o consumo, né? A tecnologia ela deve ser utilizada, e eu tenho um olhar a partir dos direitos humanos, para redução de desigualdade, para distribuição de alimentação, para melhorar, por exemplo, o desvio de água, né? Para impactar saneamento básico, para melhorar a vida das pessoas. E não só para comprar iPhone, né? Para comprar só bens de consumo, que é o que acontece hoje, né? Então, portanto, eu vejo a tecnologia dessa forma, né, e no sentido de melhorar a vida das pessoas, que é o que importa, né, ao fim e ao cabo. Então, eu vejo a partir dos direitos humanos, esse é o meu olhar. Civil, né, eu não queria me desviar desse foco. Mas aproveitando a tua pergunta, que é, né, tu tocou num ponto que é um ponto, um motivo pelo qual me levou, né? Então eu não podia deixar de falar sobre isso. Exatamente, professor Gustavo. Até pedi licença, na verdade, para fazer essa pergunta, porque de fato acho que é uma reflexão que todos os professores, acadêmicos, pesquisadores estão se fazendo, principalmente a partir da pandemia. Ao mesmo tempo que o nosso trabalho, que os nossos diálogos agora podem ser travados, por exemplo, entre Rio de Janeiro e Santa Catarina, o Instagram está, né, propiciando, permitindo esse nosso encontro, né, o próprio IBERC, né, tem se utilizado da tecnologia para poder promover uma série de eventos, né, diálogos, enfim. Por outro lado, também há um excesso, né, e nós utilizamos as redes sociais, né, e temos utilizado as redes sociais de maneira, né, bastante acentuada ao longo dos últimos meses. Eu queria saber exatamente como que um pesquisador, como o professor Gustavo, na verdade, tinha essa relação com as redes sociais. Se essa pesquisa, na verdade, estava afastando, e você falou um pouco agora que está vivendo esse momento de desintoxicação, ou se cada vez mais você estaria imerso, né, nas redes sociais. Então, acho que era Eu acho importante só começar por para essa pergunta. complementar, né? Eu ia começar, a minha ideia seria trabalhar o início da fala falando sobre esse período que a gente vive, né? Eu vejo muita gente falando ainda, utilizando o termo cyberespaço, né? Quando fala em tecnologia, esse termo se utilizava ainda no início da década de 90, né? Para aqueles que são da geração X ainda, né, que são aqueles que pegaram um período de transição tecnológica, né. Eu trabalho com um autor que é um autor que trabalha com a ideia, né, que é o Luciano Floridi, que é um filósofo de Oxford, que já nos anos de 2009, ele escreveu o Manifesto on Life, né, e então ele já começou a perceber desde 2009 que essa geração, a partir dos anos 2000, quem nasceu nos anos 2000, né, essa geração milênio, já flutua constantemente em dois habitats, né? Num habitat físico e um habitat informacional, né? Então, portanto, já não existe mais esse espaço, né? Um cyberespaço deslocado num habitat físico. Então, a gente está constantemente fixado, né? E isso eu tenho dados estatísticos, né? Nós passamos aí quase 7 horas conectados na internet por dia. Nós temos aí 4,2 bilhões de contas ativas hoje no mundo de redes sociais. Nós temos hoje cerca de 2 horas e meia de acesso à internet, né, às redes sociais por dia, em média, das pessoas, né, e depois, mais adiante, o Luciano Floridi, ele trabalha com o conceito de infosfera, né, a gente vive no que ele chama de infosfera, né, em ambientes que são feitos de informações e fluxo de dados a todo momento, né, a gente precisa se conectar no banco, na Unimed, no título de eleitor. Eu ontem fui renovar minha carteira de habilitação, né? É tudo digital, INSS, FGTS, eu peço Uber pelo celular, o auxílio emergencial, Unimed, comida, farmácia, Uber, banco, a carteira de trabalho, se eu vou medir eu tenho um oxímetro hoje pelo celular, né? Eu vou fazer um teleatendimento pelo celular. Então, portanto, aí eu saio do celular e vou para o computador. Então, eu estou praticamente o dia inteiro. Se eu não estou no computador, eu estou no celular. Então, praticamente, eu flutuo nesse contexto, né, do que ele chama de infosfera. Então, portanto, essa é a lógica que a gente vive, né?
e esse é o momento da comunicação que eu ia entrar no segundo momento da fala, né? É, Mas eu não. para tentar seguir um pouquinho né, o roteiro que a gente fez, eu queria fazer duas reflexões com você. Primeiro, quais são os impactos da tecnologia hoje, né, nas nossas vidas? Tem a Sibília, que é uma pesquisadora também sobre o tema, ela menciona muito a questão da espetacularização do nosso cotidiano nas redes sociais. Então, assim, o nosso café da manhã não é mais um simples café da manhã, né? Se torna uma foto espetáculo nas redes sociais. O nosso almoço não é mais um simples almoço, se torna um espetáculo nas redes sociais. De que maneira essa divulgação, né? Essa hiperexposição das pessoas também deve ser levada em conta a partir dos impactos dessas tecnologias, em especial das redes sociais? E, professor Gustavo, acho que também um ponto importante que me chamou muita atenção na sua produção bibliográfica é qual que é a justificativa, o fundamento da gente cada vez mais começar a analisar o tema das redes sociais e também, né, posteriormente, eu vou falar das fake news, mas das redes sociais a partir da perspectiva dos direitos humanos. O que, de novo, traz essa análise, esse olhar, né, das redes sociais pela perspectiva dos direitos humanos, professor Gustavo? Ótimo. Acho que a tua pergunta, né, também é uma pergunta de uma profunda reflexão. Acho que primeiro é importante a gente pensar na comunicação, né, de que a comunicação ela mudou muito, né, com as redes sociais, sobretudo ali a partir dos anos 90, né, porque a gente passa com as redes sociais a ter uma forma de comunicação totalmente diferente da comunicação que nós tivemos em determinado momento, né? Então nós temos aí uma possibilidade e um novo modelo de comunicação totalmente diferente, a possibilidade de interlocução de sujeitos e pessoas, empresas, dispositivos sendo verdadeiras fábricas de dados, né? Ou seja, e atingindo, né? E antes pessoas que tinham que enviar cartas, antes pessoas que tinham, né, uma produção totalmente localizada de comunicação, né? Eu tinha a fala como mecanismo de comunicação. Agora eu posso mandar um Twitter ou mandar um Instagram para qualquer pessoa que eu quiser no mundo. Eu posso mandar uma mensagem para o Obama, se eu quiser entrar na rede social dele e mandar. Então, portanto, eu passo a ter uma capacidade de comunicação e uma inversão tecnológica imensa, né? E eu tenho alguns dados muito importantes, até eu retirei, né, de um livro que foi lançado recentemente pelo Francisco Lô, né, e aí muito interessante, ele fez uma compilação de dados que eu achei muito que demonstra a potência de dados, né? São 5 bilhões de postagens e comentários lançados no Facebook por mês. São 500 horas de conteúdo no YouTube por minuto. 8.600 tweets por segundo, 937 fotos no Instagram por segundo. Aí eu tenho os outros dados. São cerca de 80 mil pesquisas no Google por segundo, né? Então, e a gente tem ali cerca de 1 bilhão de horas por dia de vídeos assistidos na plataforma, né, do YouTube. Então, hoje a gente tem, né, 1 bilhão de contas de pessoas ativas, né, no Instagram, 350 milhões de perfis ativos no Twitter, e, portanto, eu tenho que pensar o seguinte, que dentro desse contexto, né, de pessoas, realmente, pensando na questão da espetacularização, né, para te responder no primeiro momento, um dos temas que eu tenho trabalhado é o tema do self-branding, né, ou seja, as pessoas acabaram virando uma marca de si mesmo, né? Ou seja, existe digamos assim, uma espetacularização da vida, né? Ou seja, como se aquele momento que é momentos corriqueiros da vida passaram a ser realizados, né? E singularizados e postados para o que um autor, né, chama de para uma comunidade, né, e essa comunidade esperando aquela postagem. Então tem um autor
que agora eu não vou ter o nome dele aqui, mas ele disse que nós viramos verdadeiros DJs da informação. Então a comunidade ela fica na pista esperando, né, uma postagem daquilo que eu crio uma certa expectativa. Então, isso acaba gerando, né, que não é exatamente sobre esse ponto que a gente ia trabalhar, mas é um ponto que eu acho extremamente interessante, que é a chamada tecnologia persuasiva, né? Existe uma expectativa de postagem, né, daquilo que daquilo que a comunidade espera que eu vá postar. Há uma obsessão de métricas na internet. Há uma obsessão pelo aumento do número de seguidores, pelo número de curtidas, né? Há um aumento pela compulsão de curtidas. Há uma tendência no aumento de curtidas. E isso justamente gera um aumento da ansiedade, no aumento de depressão, pelo aumento de engajamento. A gente sabe que isso, ao fim e ao cabo, né, isso né, uma busca desenfreada, né, pelo que se chama do self-branding, né, por uma busca de uma marca de mim mesmo, né. O nome do autor é Matthew Lieberman, né, ele chama que nós nos transformamos num chamado DJs da informação, né. Nós buscamos aí modular a nossa informação para aquilo que a gente vai postar, não para aquilo que a gente realmente postaria, né, com base no que a gente gostaria, mas aquilo que a gente busca a partir de um reforço positivo, né? Ou seja, eu busco uma recompensa, né? E aí tem vários autores que vão trabalhar, e a internet ela é muito cheia disso, né? A internet é moldada para criar sensações de falsas recompensas, né? Na busca de descargas de dopamina, neurotransmissores ligados ao prazer, à alegria, ao bem-estar, né? Então, portanto, há diversos mecanismos, né, que estão ligados a sensações que vão nos gerar um bem-estar, descargas de dopamina, de neurotransmissores, né? E aí eu tenho uma enormidade de dados e de pesquisas nessa área de tecnologia persuasiva que associam estudos de neuromarketing, neurociência do consumidor, né, no sentido de nos deixar vidrados, de nos distraírem, né, para que a gente fique verdadeiramente usuários da internet, né? E o sentido é esse, né? Ou seja, pessoal, né, da tecnologia da informação associados a psicólogos criam mecanismos para nos deixar vidrados na internet, né? Porque quando a gente está depressivo, quando nós estamos ansiosos, o que a gente vai buscar? Nós somos usuários. A gente vai buscar a chamada barra de rolagem automática, ou barra de rolagem infinita, que é aquilo que eu tenho lá no Instagram, que é aquilo que eu tenho lá no Facebook. Eu vou rolar para baixo. Isso vai gerar uma descarga de dopamina no meu cérebro. Que aquilo foi criado por um cara chamado Asa Raskin, né? É o mesmo sentido. Professor Gustavo, não sei se foi a minha conexão ou a dele. Se alguém estiver nos assistindo, por favor, veja se somente a imagem dele está travada para mim. Só para a gente... Professor Gustavo. Eu voltei a ouvir rapidamente o professor Gustavo, mas depois a conexão falhou novamente. Obrigado, Nelson. Que a conexão dele já deve retornar. Gustavo falhou a live com ele. Só um segundo que eu vou convidá-lo novamente. Algum problema de conexão. Mas eu já convido novamente o professor Gustavo. Estou só aguardando... novamente a solicitação, já estou enviando, um minuto. A gente está ansioso, né, para continuar ouvindo o professor Gustavo. Oi, desculpa, acho que tinha caído para mim.
Imagina, professor Desculpa. Gustavo, imagina, por Então, favor. eu estava falando sobre a barra de rolagem automática, né? Foi criada por um cara chamado Asa Raskin, que é aquilo que a gente, quando a gente sente, né? E aí, aproveitando a tua pergunta, porque na verdade não era sobre responsabilidade civil, mas é um tema que me instiga muito, que vai gerar o que a gente chama de assédio, né? E vai gerar um reflexo na responsabilidade civil dessas redes sociais, né? Das grandes empresas, né? Das big techs. Uh, as redes sociais elas acabam gerando o que a gente chama de chupetas digitais, né? Ou seja, a gente quando gera a barra automática, nos gera uma descarga de. Isso não estou eu que estou dizendo, são artigos científicos que eu estou pesquisando, né? São pesquisadores, né, de instituições internacionais do MIT, né, que estão associando pesquisas para tentar encontrar exatamente essa explicação de que nós somos usuários. Ou seja, quando a gente gera aquela barra de rolagem, é a mesma, é a reprodução do que se faz no cassino, né, das pessoas que são viciadas em jogos, e é a mesma sensação de quando nós estamos, né, entediados, quando viciado, quando aquela pessoa sente, né, tá depressiva, tá ansiosa, ela busca droga. Quando nós estamos ansiosos ou estamos depressivos, o que a gente faz? Vai lá no Instagram, no Facebook, e dá aquela rolada para baixo. Gera uma descarga de dopamina e eu vou ver o que vai vir. Né? Normalmente, o que vem? Vem um produto. Vem um produto. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela mapeando, né, digamos, os nossos dados, eles nos mandam digamos, uma seleção de produtos a serem destinados para o meu consumo. Então, o Asa Raskin, que criou essa barra de rolagem infinita, essa barra de rolagem infinita hoje ela é destinada para nos enviar, é a mesma ideia do cassino, né? Ou seja, que o cassino vai nos mandar, e a gente sabe que quando eu estou ansioso, quando eu estou depressivo, o que eu faço? Eu vou abrir o Instagram, vou dar uma atualizada para ver o que vem, né? E a gente sabe que, na verdade, nós, como seres humanos, né, nós não fomos criados, o ser humano não foi preparado para nenhuma experiência de uma rejeição de 10 mil pessoas, nem de 5, nem de 15. Nós somos preparados para uma rejeição de uma ou duas pessoas, ou pelo menos experiências de dor. Né? E eu estou lendo um livro chamado agora, que eu comprei um outro pelo lançamento também do Byung-Chul Han, que chegou agora, chama Sociedade Paliativa, que é espetacular. Eu recomendo para vocês, estou na metade do livro. Eu acho que eu considero o livro do ano, esse ano, né? O Byung-Chul Han, Sociedade Paliativa, né? Onde ele me deu, eu acho que esse livro para mim é um livro muito pequeno, mas ele consegue, eu acho que de uma forma muito clara, situar a questão, né, de como nós estamos num certo bloqueio em relação à dor, né, e isso repercute em todos os setores, né, na política, na democracia, né, isso de uma forma muito clara, né. Então, só para fazer um fechamento, né, em relação a isso e os reflexos na responsabilidade civil. Na verdade, por que essas grandes big techs, né, estão gerando problema, né? Porque, na verdade, e são gratuitas e elas estão entre as 5 maiores empresas valorizadas na Bolsa de Valores, né, americana, e as 5 pessoas mais ricas do mundo, né, estão entre as 10 mais 5 da área de tecnologia. E os produtos são gratuitos, né? Porque nós somos o produto, né? Há 10 anos atrás, os dados mais importantes nossos eram o nosso nome, o nosso CPF e o nosso endereço. Hoje não. Hoje isso é secundário. Né? Hoje o que importa, e as Shoshana Zuboff, no livro Capitalismo de Vigilância, ela vai dizer o que importa hoje não é mais os nossos dados principais. O que importa hoje são os nossos amigos. O que importa são as pesquisas que a gente faz na internet. O que importa são os excedentes, entendeu? Porque isso vai explicar o nosso comportamento futuro. Por quê? Fazendo todos os dados por onde eu caminho, né, a partir do georreferenciamento, o que eu pesquiso, que antigamente não importava, entendeu? O que eu pesquisava, até porque nem tinha como fazer essa análise,
mas por onde eu caminhava, as pessoas que eu seguia, o time que eu torcia, se eu pesquisava por um óculos, o vinho que eu comprava, o livro que recorrentemente eu busco, o café que eu compro, a inteligência artificial, ela tem uma análise, os cartões de crédito que eu compro, para quem eu ligo, as pessoas que são os meus amigos, quais são as preferências políticas dela, por onde eles andam, todo um conjunto de análise de uma vida inteira dentro do Big Data vai me dar um relatório de uma análise preditiva do que eu vou comprar, né? Então, portanto, essas Big Techs, e eu tenho, né, 4 bilhões de pessoas, 4,2 ou 3 bilhões de pessoas no mundo, gratuitamente, durante todo o dia, mandando o dia inteiro informações gratuitamente para 5 ou 6 empresas todo o tempo. A cada curtida, a cada foto que eu mando, a cada post que eu faço, a cada curtida que eu dou, a cada caminhada que eu dou na rua, a cada lugar que eu compro, eu estou mandando uma informação. E eu estou gerando um relatório, né? E a inteligência artificial está fazendo um mapa de quem eu sou. E essas empresas, o Facebook, que é o dono do Instagram, do WhatsApp, ele está gerando um relatório. E eles vão dizer assim, ó, bom, o Gustavo, eu tenho uma análise do Gustavo. O Gustavo, ele vai comprar daqui a um mês, ele provavelmente, ele comprou um tênis tal, daqui a tantos meses o tênis dele vai gastar, ele vai comprar o tênis tal. Ele compra tanto, ele vai comprar um vinho tal, ele vai comprar um café da Nespresso, ele tem comprado livros do Byung-Chul Han da livraria tal, ele vai comprar uma roupa em tal lugar. E ele tem esse relatório e ele vai chegar para as empresas e vai dizer assim, ó, eu sei de quem o Gustavo quer comprar. Vocês têm o produto. Eu sei quem vai comprar de vocês. Eu sei quem vai comprar de vocês. Então, tudo que uma empresa no mundo quer saber é quem quer comprar o produto. Eu posso fazer o produto melhor do mundo. Se eu não souber quem quer comprar o meu produto, não adianta. Então, por que essas empresas elas estão hoje, por exemplo, o Facebook está valendo 757 bilhões de dólares e é uma empresa gratuita. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp são gratuitos. Por que o Larry Ellison, o Larry Page, que são o Larry Page, o Sergey Brin, que são do Google, o Google é gratuito? Porque nós somos o produto. Eu, o Vitor, o Nelson, nós estamos fornecendo todo momento, qualquer postagem que a gente faz, a gente é o produto, nós somos o produto. A gente está fornecendo dados. Todo momento, são 4,2 bilhões de redes sociais, todo o tempo fornecendo dados, entendeu? Quando eu compro um tênis da Nike que vem com um marcador, e aí eu posto na minha internet quantos quilômetros eu corri, a Nike tá monitorando quantos quilômetros eu corri, porque logo em seguida, quando determinado período de tempo que eu corri, eles vão saber quanto tá gasto o meu tênis, vão me mandar uma promoção de tênis nova. Então, e isso vai acentuar muito quando chegar ao 5G, porque daí aí vai saber os produtos da minha geladeira, do meu carro, da minha casa interna, isso vai entrar para dentro de casa, né? Então vai ter um controle absoluto. Para quem não tem dentro de casa os aparelhos que têm um controle, né? E eu não digo que né, o que está sendo falado no celular, porque todo mundo que está assistindo essa live sabe que o que nós falamos no celular é transmitido sem dúvida. E é parametrizado sem autorização. Porque a gente sabe, quando a gente fala no celular, é preciso trocar o meu micro-ondas. Meia hora depois vem uma promoção de micro-ondas no celular. E daquela marca que eu falei. Então, portanto, né, isso tudo gera uma responsabilidade civil. Tem um autor, que é o Arthur Bazin, né, que é um colega muito querido, que escreve sobre assédio, enfim, todas essas questões que geram aí uma responsabilidade civil. Mas eu nem entrei no tema das fake news ainda, né, que não era o objeto da... Eu entrei na questão da tecnologia persuasiva, né, aproveitando a tua pergunta. Mas é verdade, né, professor? Durante a sua fala eu fui lembrando de algumas questões de como a perfilização, na verdade, né, ela tem se tornado uma técnica muito mais apurada, né? Se antes era feito com base somente nos nossos dados pessoais, alguns dados, hoje é não somente com base nos nossos dados, mas nos nossos amigos, nos rastros, ou seja, tudo aquilo que a gente faz na internet, na nossa fala, mesmo que não seja na internet, mas se tiver um celular, né, perto.
Então é uma técnica que realmente vem ficando cada vez mais refinada. Queria fazer um link agora, até para a gente entrar no tema das fake news, né, e essa comunicação massiva que a gente vê hoje pelas redes sociais, né, por diferentes plataformas. Mas quando você mencionou o Byung-Chul Han, veio outro livro na minha mente, que é A Sociedade do Cansaço, que né, me chamou bastante atenção no ano passado. E aí minha pergunta é, primeiro, eu gostaria muito que o senhor contextualizasse a questão das fake news. Por que as fake news, na verdade, seduzem tanto uma parcela dos usuários na internet, né? Porque que encontra aí um espaço tão propício, tão fértil para gerar essa série de desinformações, né, que nós temos hoje. E aí, fazendo esse link com a Sociedade do Cansaço, muito do que você falou agora é exatamente dessa compulsão que nós temos por usar as redes sociais ou a internet, o celular, porque às vezes é aquele momento que a gente está tão cansado da nossa rotina, né, que a gente acaba sendo levado um pouco pelas informações que nós temos nas redes sociais. Uma parcela dessas fake news é pura desinformação mesmo do público, do usuário, ou na verdade é aquele momento em que essas fake news são forjadas a partir de um cansaço, de um uso excessivo que nós temos dessas tecnologias, né? De que maneira as fake news, de fato, conseguem ter esse terreno tão fértil para se proliferar, né? Porque é praticamente uma praga, né? Desculpa o termo, professor, mas as fake news praticamente uma praga nos últimos tempos, seja para fins políticos, né, eleitorais, ou para outras finalidades que nós temos nos últimos tempos observado. Bom, excelente a tua pergunta, né? Acho que permite aí várias reflexões. Bom, em relação às fake news, né? A fake news ela foi eleita em 2017 a palavra do ano, né? E na verdade, acho que a fake news ela está associada à ideia de uma outra palavra que foi eleita em 2016 a palavra do ano pela Universidade de Oxford, que se chama pós-verdade, né? O que significa, né, a pós-verdade, que eu gosto de trabalhar muito com um autor que chama o Lee McIntyre, né, e é importante, eu acho, entender, e eu gosto muito de associar e chamar a responsabilidade civil, ou a responsabilidade, né, da produção das fake news, a atribuir a quem tem responsabilidade, a grande responsável pela circulação das fake news, que é o seguinte. Em primeiro lugar, sem entrar na questão histórica das fake news, né, que eu acho que não importa nesse momento, mas é importante entender que, primeiro, as fake news, então, é uma informação falsa, né, ou seja, sensacionalista, que tem esse disfarce de uma informação verdadeira e que tem uma tendência, né, a circular, ou circula, e que influencia uma opinião, seja ela política, seja ela que gera um impacto, né? Por exemplo, eu que trabalhei com fake news agora no âmbito da pandemia, a fake news que mais circulou durante a pandemia, e que inclusive foi objeto de campanha pelo Ministério da Saúde no ano de 2020, foi a fake news tomar chá com limão cura coronavírus. Né, foi objeto de uma contra-campanha ela circulou tanto no Brasil que foi objeto de uma contra-campanha. Inclusive tinha uma fotinho, né, que as pessoas tomaram uma foto com uma receita de como as pessoas podiam tomar chá com limão. Isso circulou tanto, e isso é tão grave a partir de um dado que 36% das pessoas que acessam redes sociais no Brasil são analfabetas. Então, portanto, as pessoas recebem uma foto, veem essa foto, leem imagens, associam imagens, tomam chá com limão e saem na rua achando que estão curando o coronavírus. Estão curados do coronavírus, né? Então isso é muito grave, na medida em que uma grande parte dessa população que recebe essa informação, ela não tem a capacidade, digamos assim, de desassociar o que seria uma fake news do que é uma informação falsa. Se a primeira, o que seria um fato, uma verdade, digamos assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importante entender que a grande responsável pela circulação de fake news, né, são as donas das redes sociais. Por quê? Né, porque existe uma pesquisa do MIT, né, americano,
que chegou, e eu tenho ela, né? Depois eu posso disponibilizar, que chegou à conclusão de que 70% das fake news se propagam mais rápido do que notícias verdadeiras. Por quê? Primeiro, por vários fatores, mas os principais deles. As fake news, elas são veiculadas normalmente como uma informação que vem com maior destaque, né? Ou seja, elas são é uma palavra, sabe? Elas são de forma mais chamativa, normalmente vem letras garrafais, elas são, né, como, sabe, uma solução milagrosa, ou é uma letra, sabe, bem chamativa. Então, portanto, elas circulam 70% mais rápido do que notícias verdadeiras, que às vezes é um artigo científico, às vezes demanda uma leitura mais aprofundada, às vezes, então, portanto, são muitas vezes mais complicadas ou mais, né, tem até um autor que fala mais chatas de ler, né, brincando assim, né, do que uma notícia falsa. Então, portanto, elas são mais chamativas. Existem algumas agências de fact-checking, né, de agências de checagem internacional, até alguns princípios para evitar essas disseminações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, o terceiro ponto, as fake news, elas se propagam, né, de uma forma mais veloz. Significa o seguinte: se a gente estava trabalhando antes, né, com a ideia de que a maior visualização, né, ou seja, aqueles milésimos de segundo que eu paro para ver o Instagram, né, o que chama eye tracking, né, eu paro para olhar existem mecanismos de inteligência artificial para verificar quantos segundos eu olho cada informação e para tentar identificar quanto tempo eu visualizo para gerar os relatórios. Então, portanto, para as big techs, né? Então, portanto, a inteligência artificial, ela propaga nas redes sociais, ela propulsiona mais fake news do que notícias verdadeiras. Isso não é eu que estou dizendo, são os artigos científicos. Então, portanto, as redes sociais, elas disseminam mais digamos assim, os algoritmos têm essa tendência a propagar, porque isso gera mais lucratividade para as redes sociais. Porque maior visualização gera mais lucratividade. Né? Isso é mais ou menos como a gente fazer uma lógica. Se 70% de fake news gera mais visualização, aliás, se eu pegar uma lógica, fizer uma lógica, 70% se 70%, né, de velocidade de uma informação, de uma fake news, gera mais visualização de uma fake news do que uma notícia verdadeira, portanto, significa que vai gerar mais velocidade, mais transmissão na internet, porque o algoritmo ele busca gerar mais lucratividade. Né? O algoritmo de uma rede social, o que ele faz? Ele vai buscar uma informação que gera mais visualização. Né? Portanto, ele vai buscar, o algoritmo de uma rede social, ele vai buscar distribuir para quem está visualizando uma informação que gera mais visualização. Percebe? Não tem sentido um algoritmo ser criado para divulgar uma informação que gere menos visualização para uma rede social, para o Facebook. Ele vai buscar impulsionar notícias que gerem mais visualização. Porque, tanto é que o que acontece? Quais são digamos, no Instagram? Quais são os atores, os mais valorizados, os que têm maior engajamento? Não é isso que a gente trabalha? Por quê? Porque eles geram mais visualização. Então, portanto, eu tenho mais visualização. Uma publicidade deles gera mais visualização. Então, portanto, se eles publicarem uma fake news, ela vai engajar mais, ela vai gerar mais visualização. Então, isso não é porque é uma pessoa impulsionando, isso é o algoritmo que impulsiona.
É automático isso. Não tem. Como mais uma vez, como eu estava falando para vocês, eu não tenho uma pessoa que impulsiona tudo isso. São 4,2 bilhões de contas ativas no mundo. São aí só no Facebook, por mês, são 5 bilhões de postagens. São por segundo 8.600 tweets por segundo. Então, portanto, não existe uma pessoa que fica fazendo esse controle. São 930 postagens de fotos por segundo. Então é um algoritmo que fica. É um algoritmo, né? Ou são fórmulas que ficam impulsionando por segundo. Não existe não existe um controle não existe seres humanos capazes de fazer um controle que não seja por meio de algoritmo, né? A não ser por meio de empresas de fact-checking, também fazem por meio de algoritmos, né? Porque não existiriam seres humanos no mundo capazes de fazer um controle, tamanho é o volume de informações. Aí vem a questão, né, que talvez que seria o objeto de a gente trabalhar hoje. Bom, quais informações dessas geram danos e quais informações dessas, né, gerariam responsabilidade civil, né, que seria um momento. Por quê? Porque a gente tem nesse contexto de fake news, de propagação, primeiro, desinformação, né, ou fake news que geram uma desinformação dolosa e desinformação que geram, né, eu tenho situações, por exemplo, Vitor, que são feitas por bots, por robôs, né? Então, por exemplo, o robô faz disparo de 20 mil postagens numa postagem só. Eu tenho, por exemplo, os ciborgues, né, que são os chamados social media ciborgues, que em uma conta ele tem uma pessoa que faz diversas postagens e disseminações. Eu tenho, por exemplo, postagens em cascatas hoje, né, que, por exemplo, assim, tem um cara que posta em cascatas, eu tenho contas no WhatsApp, que são feitas postagens de Facebook em cascatas. Então, portanto, eu tenho uma série de problemas de controle, né? Então, portanto, eu tenho que criar mecanismos, né, de criar controles disso que dessa chamada pós-verdade, né? Por isso que o tema é muito amplo, né? Mas para tentar, digamos assim, ir pro tema, né, da responsabilidade civil, para não deixar também, né, para não deixar também a audiência O sem uma nosso público carente, né, dessa informação. e exatamente que não, né? Bom, aí viria a questão, né? Bom, tá, diante disso tudo, né? Dos robôs, né? Diante desse contexto, né? De que existe robôs postando, de que existem agências de fact-tracking, né, no mundo, de que existem o International Fact-Checking Network, né? Que é uma agência internacional que estabeleceu um controle, de que existem ciborgues postando, né, de que existe a questão que a gente não vai tratar agora, de que é liberdade de expressão, né, eu tenho que ter também esse lado, né, ou seja, ainda tenho a questão da liberdade de expressão, né, existem políticas, por exemplo, quais são os temas que eu estou estudando agora? Liberdade de expressão, eu estou estudando o Conselho, né, de Supervisão do Facebook, que é o Oversight Board, né? Eu estou estudando, e eu estou estudando o discurso de ódio, né? E as iniciativas de controle por redes sociais no mundo. Então, o Twitter tem uma política também, que é o que a gente pode falar, e as formas de controle de fake news. Então, no mundo, né? Quais são as iniciativas das redes sociais no mundo, tentando controlar as fake news no mundo. Mas no Brasil, né, para a gente entrar no Brasil, como é que a gente tem, qual é o panorama que a gente tem hoje? Primeiro lugar, né, para pontuar, para a gente ficar dentro da uma hora, né, que senão também o Nelson vai brigar comigo, né, depois. Primeiro, nós não temos uma legislação sobre fake news ainda no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe um projeto de lei, que é o que mais avançou. Esse projeto de lei está tramitando, né? Tem hoje
tem 67 projetos de lei, né? Eu até atualizei hoje de manhã, sobre fake news em tramitação, mas o que mais avançou, ele tem alguns pontos, né, que seria aí valorizar a notícia de conteúdos jornalísticos, ter alguns relatórios semanais, né, e semestrais sobre fake news, ter um controle, tornar algumas contas de políticos, né, contas públicas, como por exemplo governadores, presidentes da República, ministros de Estado, tornar essas contas públicas, né, e não mais contas privadas e, por exemplo, possibilitar com que eles bloqueiem determinados jornalistas. O cara faz uma pergunta pelo Twitter, o presidente, o governador não gostou, ele bloqueia. Mas vem cá, ele está utilizando uma conta privada pelo Twitter para fazer, para noticiar uma questão pública. Então, portanto, tornar aquela conta pública. Proibir contas falsas e robôs, né? Esse projeto tornar, né, proibir o envio de mensagens e usuários, né, criar um registro, né, remover ou proibir a remoção de conteúdos, né, com exceção, aí criando algumas regras, né, de dano imediato, de difícil reparação, a questões de violação de direito da criança e adolescente, racismo, esse removendo imediatamente, né, sem necessidade de notificar o usuário, né? Eu não gosto muito dessa palavra usuário, cada vez que eu utilizo, eu gosto de consumidor, sei lá, ou pessoa, criando um conselho de transparência, prevendo punições, né, multas, até crimes, né, das empresas, mas sobre responsabilidade civil, né, para não deixar o professor Nelson aí, nós temos o Marco Civil da Internet, né, que estabeleceu, e aí nós temos algumas situações que são que podem gerar, aí nós temos que analisar qual é o tipo de responsabilidade, né? A gente tem a previsão específica, né, de uma postagem de uma fake news de uma determinada pessoa, né, em específico, né? E aí nós podemos ter as questões clássicas da responsabilidade civil, que vão gerar aí, no contexto atual, né, aquelas previsões de responsabilidade civil clássica, né, e nós temos a previsão do Marco Civil da Internet, né, do artigo 19, hoje, né, que me parece, no meu ponto de vista daí, né, ainda que precisariam, né, de serem bastante avançadas, né, porque não isentam de uma maneira uma análise preventiva, né? Não impõem uma análise preventiva, mas deixam para as redes sociais somente uma análise repressiva, né? Eu penso que prevêem, né, aí deixam para uma reparação de danos posterior, né? Eu encontrei e tive lendo aí alguns artigos sobre eu que tenho trabalhado muito aí, né, e sobre aí eu encontrei, né, um artigo que trabalha sobre dano social, né, eu que tenho trabalhado aí com uma responsabilidade civil preventiva, eu vi alguns autores trabalhando aí com direito de danos também, que me parece muito interessante, né, mas eu vi um artigo que trabalha para dar fonte, depois eu quero, né, só para não deixar de dar as fontes, né, eu gosto sempre que a gente trabalha, eu sou cientista, né, eu gosto sempre de nunca deixar de dar as fontes, né, para não deixar passar em branco. São os autores aí, o Glider Guimarães e o Michel Silva, que eu achei muito interessante o artigo, que trabalham, né, com o conceito, achei muito interessante, dali eu acho que trabalha muito bem com o conceito de dano social, né, e a violação dos princípios da boa-fé, e que eu acho que é uma linha que eu acho que, né, eu entendo que é necessário, né, repensar a responsabilidade civil, né, para uma linha preventiva, né, mas me parece que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele isenta digamos assim, as redes sociais e deixa muito mais para
uma análise repressiva, né? Ou seja, vamos analisar, digamos, se houve uma violação, né? E vamos tentar aplicar aí uma violação a direito da personalidade. E me parece que isso fica, né? Não houve muito avanço, no meu ponto de vista, né? Porque as fake news elas entram num outro contexto, né? Elas entram num contexto muito maior, né? E eu acho que chegou o momento da gente chamar as big techs para as responsabilidades, né? Eu acho que existe existe uma blindagem muito grande, né? Ainda da, de responsabilidade, né? Sobretudo no que tange a direitos humanos, né? E a gente tem aí uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa, é, 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 cuidado para utilizar a palavra, mas não existe uma adequada. As empresas têm que ser chamadas para responsabilidade, né? De fato, não há um controle sobre as fake news, né? E eu tenho trabalhado muito, né, na área dos direitos humanos. É necessário se trabalhar, do ponto de vista de direitos humanos, um direito humano à transparência algorítmica. Né? Por quê? Porque se há um impulsionamento de uma fake news na internet, é porque eu tenho um algoritmo, né, que Professor Gustavo, tem aí... Oi. só para complementar, que a gente está realmente nos minutinhos finais, mas o professor Desculpa. Michel César está acompanhando a nossa live. Ele já comentou aqui em diversas oportunidades que a temática é interessantíssima. Realmente falou que a abordagem é relevantíssima sobre o estudo das fake news. E agora, só para não deixar passar em branco, agradeceu a gentileza dispensada. E que bom, né? Ele disse que bom que você gostou do artigo. Vários seguidores aqui, né, já estão elogiando a sua fala, estão encantados com a sua fala. A Ana Melo Silveira, né, disse que a abordagem é excelente, está adorando essa live. Mas, antes de me despedir, porque a gente tem realmente 3 ou 4 minutos, professor Gustavo, tem uma perguntinha que eu vou fazer até em homenagem ao nosso seguidor que fez, o André Krepke, mas a gente tem realmente 2 a 3 minutos para terminar, que é a seguinte: uma pessoa que compartilha conteúdo falso, que acha ser verdade, deveria ser responsabilizado ou só quem compartilha reiteradamente essas informações com conteúdo falso, professor Gustavo? Que compartilha um conteúdo falso que acha ser verdade. Se uma pessoa recebeu no WhatsApp, acho que a pergunta é se ele simplesmente compartilhou, que ele acha que aquela informação é verdadeira. Ele pode ser responsabilizado ou só quem de fato... Não, me parece que nesse caso, né, é por isso que, mais uma vez respondendo, né, como é que é o nome dela? Foi o André Krepke. Me parece que, mais uma vez, é mais do que nunca, né, e as empresas vêm agir sob muita pressão, depois de muita pressão do Parlamento Europeu, né, dos Estados Unidos. As empresas estão começando a criar alguns controles, né, que é o que eu venho estudando, que é o Oversight Board, que é por meio do Twitter, né, que tem sido aí a grande empresa que está, me parece, inovando em termos de controle. Vejam só a situação, né? E me parece que não. A gente tem que chamar a responsabilidade de fato às Big Techs, né, para realizarem, investirem em controles. Né? Porque vamos imaginar assim, né, para pegar a pergunta dela, vamos imaginar, eu gosto sempre de levar ao extremo, né? Vamos imaginar uma pessoa que é uma senhora analfabeta que mora ali, né, num lugar totalmente precário, que recebeu essa informação: tomar chá com limão cura coronavírus. Ela é analfabeta e ela compartilhou essa informação. Como que eu vou responsabilizar essa pessoa? É verdade. Então, o que eu tenho que responsabilizar, de fato, eu tenho que ter um controle, é sobre esses algoritmos que estão impulsionando, né, esse tipo de informação. Primeiro, para detectarem automaticamente, ou seja, porque essas empresas já ganharam muito dinheiro, de verdade, né, então criarem, sim, mecanismos de controle e detectar, né, de fato, quem são esses criadores dessas informações, é buscar identificar esses criadores dessas informações.
aí sim a responsabilização. Bom, professor Gustavo, gostaria de agradecer imensamente sua participação. Agradeço em nome do IBERC, do Instituto Que isso? Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, em nome do nosso presidente, professor Nelson Rosenwald, que nos acompanhou. Agradeço também toda a audiência que ao longo dessa live fez diversos comentários aqui, agradeceu e ficou encantado com a sua apresentação e com a explanação do tema, em especial o próprio professor Michel César, a Rafaela Nogaroli, que também está nos acompanhando. E lembrando que daqui a 15 dias vai ter mais uma série, né, do Live Berk, conduzido pela Rafaela. E, mais uma vez, agradecer, professor Gustavo. Aprendemos demais com você nessa manhã de quarta-feira. Muito obrigado. Que isso, graças às suas perguntas, eu que agradeço, o Vitor, a Rafaela também, e muito pelas suas perguntas também, que conduziu aí muito bem, e ao professor Nelson, né, que eu tenho extrema admiração, né, nossa, é o nosso guru. Então, obrigado a todos que acompanharam, né, eu estou à disposição quando quiserem falar aí sobre tecnologia persuasiva, né, alguma outra questão sobre redes sociais, eu me coloco à disposição, né, e, enfim, um grande prazer. Tá ótimo. Bom, agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Daqui a 15 dias, mais uma live Berk. E é isso. Tenham uma boa tarde e até a próxima. Até mais, gente. Até mais, se cuidem.